Pai, nos dá direção nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua paz, a Ti entregamos o culto desta noite, a Ti entregamos esta noite. Sujeitamos a Ti, declaramos a nossa dependência a Ti. Que a Tua verdade, Cristo, se revele de acordo com a linguagem de amor de cada um aqui. Que a Tua paternidade seja revelada de acordo com a linguagem de amor de cada pessoa aqui. Que a Tua maternidade seja revelada de acordo com a linguagem de amor de cada pessoa aqui. Nos põe na brecha conforme a Tua e não a nossa vontade. Libera anjos ministradores a estar conosco. Capacita-nos a compreender, a receber, a discernir a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos. Capacita-nos, Espírito Santo. Que o Teu sangue e o Teu nome, Jesus, possa amaldiçoar, repreender, maniatar e expulsar a toda influência maligna, a todo e qualquer espírito que se levante contra esta noite, inclusive o espírito da orfandade, também da violência, da morte, da perversão sexual, da rebelião, da resistência, o dominador da mente e da vontade, do ladrão de semente, vão para o lugar que o Senhor Jesus Cristo já determinou. Aplicamos o sangue de Jesus e o poder da cruz nesta noite entre nós e vocês. Proibimos toda visitação, perseguição, atuação, exploração e irradiação e invocamos o Espírito Santo. Vem sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, nessa noite nós vamos entender um pouco melhor acerca da mente escrava. Vamos entender um pouco melhor sobre essa mente do irmão do filho pródigo, né? Então, por favor, passa os slides para mim, até a mente... Aí, obrigado. Então, vamos entender um pouquinho melhor acerca dessa mente do irmão do filho pródigo, a mente escrava. Então, conhecemos muito bem o ensino sobre sermos filhos de Deus, mas vivemos muito mal a realidade. Entendemos intelectualmente que somos filhos, mas a maioria de nós vive como servos, acredita que nosso valor depende de nosso serviço e de como agradar as pessoas. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você tem dificuldade de dizer não? Agora, rapidinho, diga para ele assim: não precisa responder. Existem versículos na Bíblia que falam muito da importância de sermos servos. Então, eu gostaria da participação dos senhores aqui presentes. Eu peço que uma pessoa possa abrir no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 12, versículo 18. Mateus 12, 18. Uma outra pessoa, por favor, no mesmo Evangelho, segundo São Mateus, sendo que no capítulo 20, versículo 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Uma terceira pessoa, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 7. João, Evangelho de João, 13, 1 a 7. Uma quarta pessoa no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Uma outra pessoa em Romanos, capítulo 1, versículo 1, Romanos 1, 1, Filipenses 1, 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, uma outra pessoa, por favor, 2 Pedro 1, 1. E Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas 1, 1. Quem abriu no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18, por favor, pode ler? Eis o meu servo. Muito obrigado. Uma segunda pessoa, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28. Os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre. Prossiga, por favor. Não será assim entre vocês. Boa essa tradução sua, escravo. Diz assim um termo escravo, não é? Ok, muito obrigado, pode sentar.
Filipenses capítulo 1, versículo 1, por favor. Quem abriu? Alguém? Paulo e Timóteo? Servos de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. Agora, Romanos capítulo 1, versículo 1, por favor. Quem abriu? Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Obrigado. 2 Pedro capítulo 1, versos 1. Segunda Pedro capítulo 1, versos 1. Simão Pedro, servo e apóstolo. Muito obrigado. Judas capítulo 1, versículo 1, para finalizar. Judas, servo de Jesus Cristo. Ok, faltou João capítulo 13, versículo 1 a 7. Alguém pode ler, por favor? Muito obrigado. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Ao mesmo tempo, há alguns aspectos negativos em basear nosso valor e a nossa razão de ser em nosso serviço. E aí eu chamo muito a sua atenção para o que eu vou dizer. Algumas das descrições bíblicas de servos esclarecem que eles não sabem ou não precisam entender. Palavra-chave: saber e entender os propósitos de seu líder ou chefe. Muito menos o coração deles. O servo não sabe ou não precisa entender os propósitos de seu líder ou chefe, muito menos o coração deles. Por um acaso, o escravo poderia perguntar ao seu senhor o que estava se passando em sua mente e em seu coração? O que os senhores acham? Não. Imagina um escravo chegar para o seu senhor e perguntar para o seu senhor: escuta, meu senhor, mas o que está passando pela sua cabeça? O que está acontecendo no teu coração que você está me dando essas ordens? Ele poderia perguntar isso? Não. E se ele perguntasse, o que poderia acontecer? Não te interessa, seria uma resposta. E provavelmente ele seria o quê? Surrado. Correto? Não precisa saber e nem entender. Verbo saber e entender. Quantos de nós não sabemos, nunca soubemos o que se passou na mente e no coração de nossos pais? Será que Jesus sabia o que se passava no coração e na mente de Deus o Pai? Sim ou não? Sabia. Quantos de nós nunca soubemos o que passou na mente e no coração de nossos pais? Um chefe nunca vai dar saber aos seus empregados o que se passa na sua mente e no seu coração, mas um líder vai. Porque o líder é o primeiro a fazer. Ele é o referencial
e um diferencial. Pelo menos tem que ser e deve ser, se realmente ele é líder. Ele precisa ser o exemplo em tudo. Então, se ele é um líder, ele vai compartilhar o que está se passando em seu coração e em sua, porque ele entende que ele sozinho, ele não tem condições de progredir, mas que ele, com os seus liderados, trabalhando em uma interdependência, vai produzir muito mais do que ele isoladamente. Então ele precisa compartilhar suas ideias, seus projetos, suas visões, seus planos e o seu coração. E era bem isso que Jesus fazia. Então, uma das características de escravo, de servo, como justamente o irmão do filho pródigo, é essa. Ele não entendia o coração do seu pai e também ele não entendia a mente do seu pai. E quando ele vê o pai abraçando o seu irmão que foi embora, ele não entende. Porque ele tinha uma mentalidade de escravo. Ele era um órfão de pai vivo. Então não precisa saber e nem entender. Mas nós precisamos entender e saber o que se passa na mente e no coração dos nossos pais. Os nossos filhos precisam saber e entender o que se passa em nossos corações e em nossas mentes. E com isso nós vamos estabelecer um relacionamento de intimidade, comunhão e principalmente amizade. É quando nos damos a conhecer e os nossos filhos então passam assim a nos conhecer a tal ponto e que Jesus disse, eu e o Pai somos. Felipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus ousadamente, com toda a intrepidez, a autoridade, com toda a segurança, se deliciando, ele diz, Felipe, há tanto tempo estou entre vós e tu não me conheces. Gente, isso é demais. Eu não sei se você já parou para pensar e meditar na profundidade dessa expressão de Jesus, eu e o Pai somos um. Há tanto tempo estou entre vós e não me conheces. A comunicação foi essa. Olha para mim que você está vendo para o Pai. Eu e o Pai somos um. E se nos chamamos cristianos ou cristãos, nós precisamos ser um com os nossos pais. Nós precisamos ser um com o Pai. Talvez seu pai nunca queira ser um com você, mas de alguma certa forma, você se identifica com ele, você pode ser um com ele. Pelo menos em uma faceta do caráter. Mas você pode conquistar o seu pai com o seu amor e o amor de Cristo. E ele pode chegar ao ponto de, constrangido pelo amor de Cristo em você, se abrir para ser um com você e um com o Pai. Nós podemos alcançar o coração de nossos pais. E nós precisamos nos permitir que os nossos filhos alcancem os nossos corações. Nós precisamos achar um amigo em nossas famílias. Os nossos pais precisam achar em nós um amigo. E nós precisamos encontrar em nossos pais um amigo. Para que não possamos buscar um amigo lá fora. Não é que nós não venhamos a ter amigos lá fora. Temos que ter. É saudável ter. Apesar que a amizade é uma coisa muito séria. Uma coisa é ser colega, outra coisa é ser amigo. Mas o primeiro amigo de um filho tem que ser o seu pai, tem que ser a sua mãe. Principalmente o seu pai. Porque ele é símbolo de segurança, proteção, limite, direção e principalmente afirmação. E Jesus responde ousadamente, eu e o Pai somos um. Esses dias eu peguei um questionário que eu sempre uso na minha escola, lá na base, onde é feito algumas perguntas acerca da figura paterna. E infelizmente muitos filhos têm chegado à conclusão que não conhecem seus pais e entram num conflito horrível e decidem, eu preciso conhecer e vou conhecer o meu pai. Recentemente agora estive em Salvador, há quase um mês atrás, e eu estava dando este seminário que eu estou dando aqui para vocês, e quando eu fiz algumas perguntas acerca do pai, ele não soube responder nenhuma delas, e no final do culto ele me chamou, fiquei hospedado em sua casa, e ele falou assim, Luiz, descubro hoje que eu não conheço meu pai, não sei quem ele é, não sei nada a respeito. Em contrapartida também, ele não sabe nada a meu respeito. Eu desejei lá na frente chorar junto com os irmãos. Eu estava quase não me aguentando mais em pé. Eu estava numa aflição desesperadora. Mas eu confesso que eu fiquei com receio de lá na frente o povo me ver chorando, o que é um orgulho. Mas eu quero te dizer que amanhã mesmo eu vou procurar o meu pai. Eu vou ter um assunto sério como nunca tive com ele. Eu estou disposto a conhecer o meu pai e quero me dar a conhecer a ele.
Gente, no outro dia ele pegou o microfone e falou isso para toda a igreja. Isso impactou toda a igreja. E ele foi, e quando foi à noite, eu esqueci algo em sua casa, eu estava encerrando o seminário, e no caminho de volta até a sua casa, ele me compartilhou que ele foi até o pai dele, chamou o pai para uma conversa e disse: pai, eu quero dizer para ti que eu preciso te conhecer. Eu não te conheço, mas antes eu quero te pedir perdão por todas as minhas desonras. E ali os céus estavam se rasgando sobre esses dois. Ele disse: não, filho, não precisa você falar. E já naquela idade o pai fica: não precisa dizer nada, você é um excelente filho, eu te perdoo. Não, pai, você vai me ouvir, eu preciso te pedir perdão. Não é assim, tão simples. Eu preciso falar dos meus erros, das minhas desonras para o Senhor. E aquele filho falou para aquele pai. E pediu perdão para o pai o perdoou. E ele perguntou: pai, eu não te conheço. E ele começou a fazer as perguntas que eu fiz no seminário. E o pai começou a falar um pouco da vida dele que ele nunca soube. Ele perguntou: pai, o senhor acha que eu te conheço? Sinceramente, ele disse assim: não, meu filho, realmente você não me conhece. E o senhor me conhece? Ele falou assim: não, filho, eu não conheço você. E baixou a cabeça. Ele disse: então, a partir de hoje, pai, nós vamos nos conhecer. Ainda há tempo. Eu te peço perdão porque por muito trabalhar. Você se lembra de um apagão que teve mês passado aqui? Diz que deu no Brasil inteiro e atingiu aqui em Curitiba. Pronto, ele é responsável por essa questão dessa área. Ele que teve que resolver esse pepino aí. E ele disse assim: eu sei que eu viajo muito, mas eu tenho tempo, pai. Eu posso administrar meu tempo, fazer meu tempo, eu posso e eu quero ter tempo de qualidade contigo todo final de semana e até mesmo durante a semana. Quando eu tiver folga, eu quero vir aqui porque eu preciso te conhecer, porque eu preciso conhecer a Deus como Pai, porque eu preciso me conhecer. Eu só vou me conhecer te conhecendo porque eu vim do Senhor. Gente, ele falou isso muito emocionado e assim, eu percebi uma presença paterna de Deus se manifestando em toda a igreja. Nós não podemos perder tempo. Luiz, eu não tenho mais o meu pai. Você tem a Deus Pai. Você precisa conhecer o Pai. Quer se conhecer? Conheça o Pai. E se os seus pais estão vivos, ou pelo menos um deles, explore isso. Ainda há tempo. Não deixe para falar tudo que você precisa falar, deve falar. Tenha a oportunidade de falar em vida no caixão. Aí vem os lamentos. Ah, como eu gostaria de ter te falado isso. Porque você é isso. Porque eu perdi essa oportunidade. Eu deveria ter... É igual uma música que tem aí do Titãs. Eu deveria, ou pelo menos de um dos componentes que saiu um tempo atrás. Eu deveria ter vivido mais, perdoado mais, não sei o que mais, e tudo mais. Só que assim, não queira lembrar dessa música nesse momento. Aproveite agora. E permita que o seu filho te alcance, em nome de Jesus. Eu te desafio a você compartilhar o seu coração e o seu entendimento para os seus filhos. Sabe qual é o nosso problema? Desprezamos os nossos filhos porque acreditamos que eles sabem menos. Eles nos colocam num bolso se vacilarmos. Os jovens terão visões. E quando falamos de visões, achamos que é ver um querubim com suas 6 asas, ou um serafim com 4, ou um arcanjo com 2. Pode ser, e é, mas não só isso. Quando as escrituras afirmam que os jovens terão visões, falam de projetos, ideias, propósitos, planos. Um dia alguém teve uma visão. Vou fazer uma rede social chamada Facebook. Deu certo? Quantas ideias, quantos propósitos, quantas visões, quantos planos veio à sua cabeça e você falou assim: impossível. Não, isso é viagem minha, é nóia. Não, isso aí nunca que isso vai acontecer. É loucura. E você jogou na lixeira e deletou. Lá na frente você diz, e até pensa: não foi a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus. Por isso que ele compartilhou a ideia dele com você, ele te deu uma visão, você não acreditou nela. E é uma grande probabilidade você não ter acreditado, porque talvez você nunca foi afirmado pelo seu pai, que tem que ser a primeira pessoa que tem que olhar para você e afirmar seus dons, talentos, valores e caráter. Quais são os valores do seu filho? Quais são os valores da sua filha? Quais são os dons dos seus filhos? Os talentos, o caráter. O que é de mais evidente em sua personalidade? Qual é a personalidade dele? Quais são os dons de seu pai, os valores, o caráter? Qual é a personalidade dele? Vocês se conhecem?
Senão eu desafio você a se apresentar para o seu filho e permita que ele se apresente para você. Muito prazer, eu sou seu filho. Muito prazer, eu sou seu pai. Vamos nos conhecer? Vamos. Peguei um questionário, dei para o meu filho e ele começou a me fazer todas as perguntas que ele precisava fazer. Uma coisa é você dar o questionário para alguém fazer, outra coisa é quando você é vítima do questionário. Eu me vi vítima do questionário. E eu suei. Eu disse, será que eu pensei 2 vezes antes de dar esse questionário para ele? E eu vi o quanto é difícil estar do outro lado. É desafiador você ter que se expor para o seu filho. Mas olha, gente, é tão saudável. E me veio uma paz depois, uma segurança. E o meu filho pode falar quem eu sou. A minha filha pode falar quem eu sou. Eu sempre ouvia uma piadinha em que alguém dizia assim, eu pelo menos quero fazer um filho porque aí pelo menos eu tenho alguém para contar a minha história. E eu sempre ouvia isso e achava engraçado. E é verdade. E que história o seu filho vai contar a seu respeito? Um dia eu tive um pai. E quem era o seu pai? Qual foi o primeiro emprego dele? E qual foi o primeiro salário que ele ganhou? Qual foi o primeiro carro que ele comprou? Qual foi a primeira namorada? Qual o primeiro beijo que ele deu? Ele tinha algum parente favorito? Se ele fosse mudar alguma lei, qual seria? Se ele encontrasse com Jesus, o que ele diria? Quando você nasceu, quais foram as primeiras palavras que ele disse? Qual foi a pior perda da vida dele? Você conhece seu pai? Olhe para o seu irmão e pergunte, você conhece seu pai? Diga para ele, não precisa responder. Aí então, quando de repente você sabe de uma notícia, olha, o seu filho fez isso, isso e isso. O que, o meu filho? Não, meu filho não, seu filho. Seu filho é fulano de tal, tal, tal. É sim, então, ele fez isso. Sabe por que nos espantamos? Porque até convivemos juntos, mas não nos conhecemos. Estranhos morando no mesmo lugar. Você quer saber como é que anda a saúde emocional de uma família? Quando você for em uma casa, a primeira coisa que você tem que ver é a mesa. E se nessa mesa a família não se reúne para fazer as refeições juntas, há uma grande probabilidade dessa família não ser família se é que um dia foi família. É constatado que na França, após as famílias se unirem para fazer as refeições, o índice de problemas cardíacos caiu em quase 80%. É na mesa que nos conhecemos. É na mesa que nós renovamos a aliança. É na mesa que nós fazemos acordos. É na mesa que temos que olhar um nos olhos do outro, um na cara do outro e sermos transparentes. É na mesa que você se expõe. Foi na mesa que Jesus disse, podeis beber do mesmo cálice que eu, e ele tomou do cálice e deu aos seus. Isso fala de unidade, comunhão, ser um. É na mesa que você é um, com toda a sua família. Nós precisamos voltar à mesa. Precisamos falar de mesa. É na mesa também que acontece os fights. E é lá que nos acertamos. Relacionamento é risco, é um ferro afiando o outro. É na mesa. Você quer ver o estado de saúde emocional de uma família? Olhe a mesa. Porque se a família não se reúne para fazer as refeições, essa família deixou de ser família, se é que um dia foi, há muito tempo. Será que conhecemos nossos pais? Evangelho de João, capítulo 15, versos 15. Alguém pode abrir e ler, por favor? João 15, 15. Já não vos chamo servo. Outras traduções diria escravo. Sim. Por quê? O servo ou o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Amigos, porque tudo quanto sei do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então sabemos que Jesus era um com o Pai. Que Jesus, vez por outra, saía do meio da multidão e ia ter um tempo com o seu Pai. Ontem, retornando para casa, conversando com o Gilcélio, ele me falou acerca de um tempo que ele teve de meditação em um desses parques. Os parques de Curitiba são fantásticos.
Então ele diz que viu algumas cenas de pais brincando com seus filhos. E nisso ele pôde meditar. Diz que viu um pai ainda com a farda da empresa, brincando com filho ou filha, com a sua filha. Isso chamou sua atenção, porque parece que o pai ou deu uma escapada, ou ele estava findando o expediente, e nem tinha tirado a farda, e foi ter um tempo de qualidade com a sua filha. Pode parecer bobo, mas para essa criança ela nunca mais vai esquecer isso. E também ele viu um outro pai brincando com seu filho. Pode parecer bobo, mas ele nunca vai esquecer isso. E eu tenho certeza que assim como na virada do dia Deus vinha conversar com Adão, até hoje, na virada do dia, e também no amanhecer, e também ao entardecer, no anoitecer, de madrugada, em todo o tempo o Pai está querendo chamar você para uma conversa. Vamos ter um tempo de qualidade. Vamos conversar, vamos nos relacionar. O problema é a nossa dificuldade, porque o órfão é cego. É de enxergar e ouvir a voz do Pai nos convidar para um tempo de comunhão com Ele. Qual foi a última vez que nós saímos com os nossos pais? Qual foi a última vez que você ouviu um convite do seu filho para sair? Ou melhor, qual foi a última vez que você atendeu a esse convite dele? E Jesus fala, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu. Se o seu filho não sabe nada a seu respeito, ele seria filho ou escravo? Se você não sabe nada acerca do seu pai, seria você um filho ou um escravo? Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto sei do meu pai vos tenho dado a saber. A tal ponto que ele diz, eu e o Pai somos um. E se Jesus deixou esse exemplo, e como imitadores de Cristo, cristianos, cristãos, precisamos ser um com o Pai, precisamos ser um com os nossos pais, e os nossos filhos precisam aprender a ser um conosco. E quando nós somos um, nada vai nos resistir. Quando meditamos sobre a Torre de Babel, Deus disse, não haverá restrição para tudo que eles intencionam, planejam, propositam fazer. O povo era um só e falava uma só língua. Não existe unidade se não falamos a mesma língua. O segredo da unidade é falarmos a mesma língua. Sabe onde é que nós perdemos os nossos filhos e ele a nós? Quando não falamos a mesma língua. Quando uma família não fala a mesma língua, é uma família rachada. Mas quando falamos a mesma língua e temos boas motivações em nossos corações que glorificam o Pai, Ele não vai descer para confundir. Ele vai descer para afirmar que ninguém nos segura. Ontem o Cote falou uma frase. Hoje de manhã ele falou uma frase lá na IFOL que assim me chamou muito a atenção e me trouxe um certo impacto. E ele disse, é mais fácil você unir os pais de santo do que os pastores. E ele foi firme com os pastores que estão lá presentes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é verdade. Porque as pessoas que eu atendo, elas dizem, iam raspar minha cabeça. Ontem mesmo eu atendi uma moça que ela falou assim, iam raspar minha cabeça. Estava vindo um pai de santo da Bahia para isso. E sem falar dos demais pais de santo da Redondeza, estavam todos indo para essa celebração. Parece que quando tem uma celebração em nossa denominação, que convidamos os pastores da Redondeza, existe uma dificuldade em vir. E quando ele falou isso, impactou muito a gente. Sabe por que a gente não tem unidade? Porque não falamos a mesma? Olhe para o seu irmão e diga, precisamos falar a mesma língua. Um servo trabalha para cumprir o que lhe é mandado. Vamos conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 9. Alguém pode ler, por favor? Mateus 8, 9. Eu também sou homem debaixo de... E tenho Gustavo as minhas ordens. Digo a um, ele vai... E ele vai.
A outro vem, ele vem. Faz isto, ele faz ao meu servo ou escravo. Nas muitas traduções que temos nos dias de hoje, do qual não me agrado muito, nas entrelinhas, por um acaso, dentro desse versículo está escrito que quando esse homem mandou o seu servo ou os seus soldados fazer algo, eles questionaram? Não. Se eu mando ir, eles vão. Se eu mando vir, eles vêm. Se eu mando o meu servo fazer isso, ele faz. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aonde começa a escola do servo inútil? Ok. Eu quero falar para vocês que tem uma escola chamada a Escola do Servo Inútil. Tá? Tem uma boa grade, professores excelentes, forma pessoas assim, com alto gabarito. É impressionante a qualidade do caráter dos formandos. A Escola do Servo Inútil. Alguém sabe onde começa essa escola? Onde? Dentro de casa. Exatamente. E sabe como e quando começa? Quando uma criança como essa, por ver o seu pai e a sua mãe fazer algo, ela simplesmente, porque os pais são referencial e um diferencial em tudo. Então eles estão formando o caráter e a personalidade dele em cima do exemplo dos pais. Dorothy Note Law, uma escritora norte-americana, psicóloga, escreveu: as crianças aprendem o que vivenciam, o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Ela escreve essa parte na parte inferior do seu livro, ao lado esquerdo. O poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Aconselho, compre esse livro. Se você não tem problema em ler livro social. Dorothy Note Law, editora Sextante, fala sobre o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. O único evangelho que os nossos filhos vão crer, converter, seguir, viver e não desviar chama-se o Evangelho segundo o exemplo. Eu ouvi durante toda a minha vida no Nordeste, eu, Luiz, um evangelho do qual eu tive séria dificuldade de me converter. O evangelho segundo a hipocrisia. Faço o que eu digo. Chegou por aqui? Eu pensei que tinha sido só lá no Nordeste. Quantas vezes eu não vi minha mãe dizer isso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Impossível, gente. E quando o filho ainda faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e o filho faz, mas que menino teimoso. É o exemplo que arrasta. Já ouviram essa frase? Que o exemplo arrasta. Você quer que ele escove os dentes, mas você não escova. Você bota aquele prato lá cheio de verduras, né? Legumes, né? Aquele pimentão com aquela cebola e aquele tomate do qual ele detesta. Você quer que ele coma, mas você não come. Então, olha só que interessante. O poder do exemplo. Então, ele está olhando o papai e a mamãe constantemente. Filho é igual a esponja. Bateu, ele suga. É esponja. Filho é esponja. Bateu, ele ele suga para ele. Então, ele está constantemente, como esponjinha, sugando os nossos exemplos. Constantemente. Aí ele olha o papai e a mamãe fazendo certas tarefas dentro de casa. Só que papai e mamãe têm uma mente totalmente assim, como se diz, perfeccionista. E aí então ele está vendo o papai fazer algumas tarefas em casa e a mamãe também. Ele vai aprendendo. Ele quer seguir o exemplo, ele começa a absorver esse exemplo e ele quer copiar o papai e a mamãe. E um dia ele vai querer imitar o papai e a mamãe, vai querer ajudar o papai e a mamãe no serviço. É quando ele pega aquele objeto e vai querer ajudar a mamãe e coloca no lugar errado. Ou quando ele vai fazer algo que a mamãe faz e não faz como a mamãe queria. Como a mamãe sempre faz e costuma fazer. Só que a mamãe e o papai esquecem que é uma criança e que não vai fazer igualzinho porque cada pessoa é individual. E quando ela pega alguma coisa para fazer ou coloca algo fora do lugar que ele está vendo a mamãe sempre tirar do lugar e colocar no lugar, mas como não colocou exatamente ali, a mamãe então olha para ela, ou o papai fala assim, mas quem te mandou fazer isso? Eu mandei você fazer isso? Eu te pedi para você fazer isso?
seu mexeriqueiro. Você coloca lá de volta. Coloca exatamente onde eu coloco. Eu não mandei. Você só faz aquilo que eu te... Alguém já ouviu isso? Não. Deus te abençoe por isso, então. Aí, o que acontece? Ao invés de você aproveitar essa excelente oportunidade e ser gentil, doce, meigo, e esse é o desafio, e ser educado e ético, e você elogiá-lo por esses pequenos gestos, e você fazer um excelente investimento na conta emocional do seu filho, como tipo, muito obrigado, com licença, pode ser, por favor. Então você perdeu a oportunidade de investir, de discipular, de forjar o caráter dele, a personalidade dele, para ser uma pessoa gentil, honesta, grata e principalmente com iniciativa. Você acabou de tolir a iniciativa do seu filho. Só faça quando eu te mandar. Eu não te mandei. Eu te mandei. Coloque agora lá de volta, no mesmo lugar onde você achou. Não é assim que se faz. Só que nós esquecemos que são crianças. E infelizmente nós aprendemos isso com os nossos pais, a serem perfeccionistas, porque também aprenderam com os seus pais. E isso vem de lá de trás, gente. Lá nos 500 anos atrás. Só que nós não podemos dar prosseguimento a isso. Aí então o que acontece? Ele foi repreendido porque ele tentou te ajudar. Então ele entende que ele não pode te ajudar, a não ser quando você mandar. Aí ele cresce com essa mentalidade, ele recebe como verdade, ele acredita nisso, ele desenvolve uma forma de pensamento chamada sofisma, que se torna uma fortaleza da mente. Aí então, o que vai acontecer quando ele for fazer uma entrevista de emprego? Às vezes existe uma dinâmica para testar a iniciativa. O cidadão, ao fazer a entrevista, deixa uma vassoura caída no chão. Então ele, quando abrir a porta para ir para a entrevista, que ele vê a vassoura no chão, ele vai fazer isso aqui, ó. E vai sentar na sua frente. Tudo bem? Como vai o senhor? Aí já puxa a cadeira e já senta. Nem espera você convidar e começa então a entrevista. Terminou a entrevista, ok, muito obrigado. Qualquer coisa eu te ligo, tá bom. Aí vem o outro que teve toda uma expressão de incentivo, de afirmação, de valor por parte de seus pais. E quando ele abre a porta e que vê a vassoura no chão, ele pega a vassoura e coloca no cantinho. Porque na casa dele não teve isso. Você não achou no chão? Bote no chão. Só tire de lá quando eu mandar. Ele coloca aqui no cantinho. E aí ele vai até a frente da pessoa, cumprimenta e fica aqui na frente. A pessoa, sente-se por favor, dá muito obrigado. E ele senta. E ali então, eles conversam. Terminou a entrevista. Quem vai ser chamado? Quem pegou a vassoura ou quem deixou a vassoura? Quem? Iniciativa. O mercado está competitivo, sempre foi. E o mercado hoje exige pessoas que nem perguntam. Só olha para a cara do patrão e já sabe o que o patrão quer e já vai lá buscar. Pessoas com iniciativa, postura, atitude. E não pessoas que vê a outra se matando e fica assim, ó. Aí lá na frente, você vai cobrar que ela te ajude em casa. Mas você lá atrás disse, quando ela era pequenininha, que ela não prestava para fazer aquele serviço, que ela fazia mal feito e deixasse para lá. Ela acreditou que ela não prestava para fazer, e ela acreditou de tal maneira que assim, ela não faz. Aí você fica cobrando, você não faz nada. Você desse tamanho, toma vergonha na tua cara. Você não faz nada, por que você não me ajuda? Aí ela vai e faz. Mas depois de quê? De muita pressão, de muita repreensão, de muito aborrecimento. Ou seja, só faz quando é mandado. Entende? Aí então, rapaz, você está vendo eu me matando, pegando esse peso aqui, eu tenho que chamar você para me ajudar. Você está vendo que capaz, mas que natureza essa sua, viu? Ô moleque preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso, é que a mente dele está condicionada a só fazer se você... Filhos ou escravo? Você quer ver um filme que retrata muito bem isso que eu estou falando para vocês? Cão de Briga. Gente, que filme excelente. Se você não olhar esse filme com os olhos críticos, você não vai ver senão violência.
Aquele filme fala sobre fortaleza da mente, espírito em prisão, fala sobre o poder sarador de uma família na vida de um órfão, fala sobre adoção, fala sobre unidade. O filme fala sobre libertação e cura. É fantástico aquele livro. Ou melhor, aquele filme. Cão de Briga com Jet Li. O dia que você tiver a oportunidade de ver, veja. O poder de uma família na vida de um órfão. Aí se cumpre, até naquele filme, Não Vos Deixarei, a gente vê Deus dando uma família para aquele rapaz. Então, aonde começa a escola do servo inútil? Em casa. Nós temos dificuldade, o órfão tem dificuldade de elogiar, geralmente ele é pessimista. Parece que nós temos dificuldade de elogiar os nossos filhos. Nas pequenas coisas, nas médias, nas grandes. Olhamos para ele e dizemos: muito bem, mas você não faz nem mais, nem menos que a sua... Chegou por aqui também? Isso pode ser uma virtude, mas torna-se uma deficiência quando a motivação é externa ao invés de interna. Um sentido de obrigação ao invés de alegria, uma obediência cega. Eu quero me deter na palavra obrigação. Há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava na cidade de Balneário, trabalhando em uma igreja, fazendo aconselhamento a nível pessoal. Eu levei meses nessa igreja. Uma experiência assim muito boa, muito cansativa, mas muito boa. Cresci muito. E eu lembro que no culto de domingo, a pastora da igreja me chama um pouco aflita. E ela me faz um desafio. Ela diz: Luiz, deixa eu te pedir algo. Conversa com essa moça. Na época tinha 15 anos, hoje ela já está com uns 20 por aí. Quase 20. Conversa com essa moça, porque parece que a mãe deu um tapa no rosto dela. E assim ela está meio que aflita. Eu disse: tudo bem. E aí eu fui conversar com essa moça junto com uma amiga minha, que é professora. Eu disse: olha, eu só quero te ouvir, o que aconteceu? E ela falou assim: não, minha mãe está um pouco aflita, mas assim, ela discutiu com o meu padrasto, a mãe já estava no 2º casamento, hoje está no 3º. Não estava muito legal a situação. E aí então ela ficou muito brava comigo e ela me deu um tapa no rosto porque eu fiz uma pergunta para ela. Mas assim, Luiz, eu amo a minha mãe, eu quero que você saiba disso. Eu amo a minha mãe, estou disposta a fazer qualquer coisa pela minha mãe. Eu me anulo só para que a minha mãe seja feliz, porque isso é a minha obrigação. E quando ela falou a expressão, quando ela disse a palavra obrigação, isso me chamou a atenção, me impactou. E no momento em que ela respirava, eu aproveitei para fazer uma pergunta e perguntei para ela, mas o que é obrigação para você? E aquela menina me olhou de uma forma firme, de forma veemente, ela me responde: obrigação é tudo aquilo, Luiz, do qual eu não posso me livrar. Gente, marcou a minha vida. E aonde eu vou, eu falo sobre esse exemplo. A minha colega que estava do meu lado olhou para mim, ela espantou, suspirou sobre você e falou assim: uau. E isso me fez parar para pensar numa expressão que é muito dita na cultura das religiões afro. Há uma expressão na religião afro em que eles dizem o seguinte: você precisa cumprir com a sua obrigação, senão o seu orixá ele vai cobrar de você. Por um acaso, eu sei que isso não é forte aqui, mas por um acaso você já ouviu essa expressão? Você tem que cumprir. Já ouviu? Já ouviu, pastor? Você tem que cumprir com a sua obrigação, porque senão, ou seja, renovação de pacto, se eu deixar de cabeça, vai cobrar de você. Obrigação. Obrigação te dá escolha? Se você é obrigado, você é escravo. O escravo ele não tem direito. O escravo tinha direito de escolher, de decidir. Ele era obrigado. Obrigação é para órfão, é para escravo. Responsabilidade é para filho. Ela não tinha obrigação, ela tinha responsabilidade. Sabe por que muitas pessoas não querem assumir responsabilidade? Porque nós associamos responsabilidade com obrigação, porque virou sinônimo. Obrigação e responsabilidade se tornaram palavras sinônimas.
Uma coisa é obrigação, outra coisa é responsabilidade. Alguém já tomou aula de responsabilidade? Alguém já te ensinou sobre o que é responsabilidade, qual é a etimologia da palavra, o que significa, como fazer e como ser responsável? Ok. E a aula de obrigação, você tomou? Não? Faça isso, se não... Então você tomou aula de obrigação. Ezequiel fala sobre a lei da responsabilidade. A Bíblia não dá uma aula de responsabilidade. Mas eu não vejo a Bíblia te dando uma aula de obrigação. Mas ela te dá uma aula de responsabilidade. Você quer que seu filho seja responsável? Fala para ele o que é isso. Fala para ele sobre a etimologia da palavra. A raiz da palavra responsabilidade. O que significa, o que é ser responsável. Como praticar a responsabilidade. Que consiste em liberdade. E não em libertinagem. Explica para o teu filho o que é responsabilidade. E dê exemplo de responsabilidade para ele, não de obrigação. Existe uma grande diferença. Responsabilidade é para os filhos, mas obrigação é para os escravos. É para os que têm uma mente escrava. O órfão se sente obrigado, mas o filho se sente responsável. O servo não é convidado para sentar-se à mesa com seu chefe, ele não é filho, e sim a correr para servir-lhe. Vamos conferir isso no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 10. Alguém pode ler para mim, por favor? Lucas 17, 10. Em outras traduções, somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que nos mandaram fazer. Já percebeu que em nosso vocabulário a palavra que mais sai é mandou e não pediu? Mas eu não mandei você fazer isso. Não, fulano já mandou ele fazer. Não, eu mandei ele fazer isso aí. A gente não fala pediu. Isso é um indicativo de uma expressão de uma mentalidade acostumada só na base da imposição, da ordem e da intimidação. Entende? Então lá em casa a gente procura ter um cuidado. Com licença, por favor, pode ser, obrigado. Até na hora de pegar, de ligar a televisão, a gente tem um lema lá em casa. Quem pegar o controle primeiro ganha. Então assim, é meio guerra de farrapo, né? A gente senta para comer, o Lucas rapidinho é o primeiro a terminar. Aí ele sai assim como que não quer nada, tal. Aí ele faz assim que vai no banheiro, dá aquela risada assim, gospel dele. E vai, a mãe dele, senta. Senta aqui, deixa a Teresa lá, vamos se curtir aqui, vamos ter um tempo aqui, senta. Aí ele fica... Mas daqui a pouco o Lucas está lá na televisão. E aí, o Lucas chega ao ponto de esconder o controle. O Lucas, a mãe dele assim, Lucas, vai ali na padaria para mim, vai ali no mercado para mim. Gente, ele dá um jeito de esconder, que só Deus sabe onde. Ele vai e volta, e ele já chega olhando assim para ver se não mudaram o canal. E geralmente é futebol, eu não aguento isso. Eu não sou muito fã de futebol, o Lucas é fã. Eu não aguento isso. Às vezes, enquanto eu estou lá trabalhando, eu estou ouvindo o narrador falar nada a ver acerca do jogador fulano de tal. Eu digo, meu filho, eu não aguento isso não. Ou eu me concentro aqui, ou eu me concentro no que o cara está falando do jogador. Não tem outra coisa para a gente ver, não. Então, assim, a gente procura trazer esse tipo de qualidade de vida, respeitando uma personalidade do outro, uma opinião do outro, uma vontade do outro. Tudo com muito acordo, tudo com muita harmonia. Né? Então não tem essa coisa de impor. A gente põe limite e a gente chama a responsabilidade.
E nisso a gente tem procurado viver e se reeducar já há quase 10 anos. E assim, tem dado muito certo, graças a Deus. Né? Então é bem diferente do que você impor para o seu filho. Então quem é servo é abençoado se condição seu serviço render bem e se condição cumprir as expectativas de seu Senhor. Mas vive com a possibilidade de ser punido e até jogado fora se não produzir como deveria. É quando você diz para o seu filho, se você passar de ano, eu te dou isso, isso, isso. Mas se não, você vai apanhar. Gente, é tenso. É tenso. Aquilo que você sofreu, você está impondo sobre o seu filho uma carga maior ainda. Vamos falar das consequências dele passar ou não passar, de ser aprovado ou reprovado. Entenda que cada filho tem um intelecto, tem uma personalidade. E cada um vai expressar a sua inteligência de uma forma. Você não pode padronizar a inteligência de um pela inteligência do outro. Não funciona. Um pega rápido, o outro precisa pensar bastante. Lá em casa é assim, a Luana, ela viu, ela já pegou. Absorveu. Matou. O Lucas não. Ele é Matrix. Ele para que ele fica assim, ó. Eu cheguei para ela e falei assim, olha a minha estratégia. Eu falei assim, filha, você pega rápido, isso é muito bom. Você tem um bom reflexo de pensamento. Isso é ótimo. Você é dinâmica, você é rápida. Ela. E ele. Eu falei assim, cara, a sua margem de erro é mínima. Você pensa muito, isso é muito bom. Você pode ter ideias impactantes, meditações profundas. Você pode até ser escritor. É fato, isso é verdade. Aí ele se encheu também. Então assim, é entender a psique de um e a psique de outro. A personalidade de um, a personalidade de outro. E saber que os dois não podem funcionar no mesmo padrão imposto por mim. Eu tenho que aprender a respeitar a personalidade, a identidade, a individualidade de cada filho meu e saber lidar com cada um deles, gente. É aí que nós mesmos semeamos contenda entre irmãos. E isso é um papel do diabo, não é nosso. A contenda, a porfia, a intriga. Isso é um papel do diabo, não é nosso. Então devemos tomar muito cuidado. E a importância de sermos um com os nossos filhos. Precisamos conhecer os nossos filhos. Senão nós vamos falhar com eles. A pessoa com a mente escrava sente falta do passado. É saudosista e murmuradora. Não percebe quando a situação é favorável a elas. As experiências pessoais de cada pessoa com a autoridade humana são normalmente transferidas para Deus. Toda pessoa que foi desconectada do relacionamento com os pais é capturada pelo sentimento de orfandade. Orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição pelo qual a pessoa pode ser submetida e acometida. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com a paternidade de Deus. Várias aflições estão diretamente ligadas a esta situação que denuncia um dos principais aspectos do quadro espiritual da nossa nação. A herança espiritual da família brasileira foi desde cedo traumatizada pela orfandade. Podemos constatar esse efeito analisando a história da nação em relação aos 3 principais troncos de onde brotaram as principais raízes culturais e espirituais do brasileiro, a pagelança indígena, o cristianismo português muçulmano e as religiões afros. Então nós precisamos entender como é que a orfandade chegou até nós como pessoa. E se ela chegou até você é porque ela chegou na sua família, chegou na sua casa. Se chegou na sua família é porque no mínimo chegou na sua rua. E se chegou na sua rua é porque chegou no seu bairro. Se chegou no seu bairro é porque chegou na sua cidade, no seu distrito. E se chegou na sua cidade é porque chegou no seu estado. E se chegou no seu estado é porque chegou em toda a nação. Então, vamos tentar introduzir acerca da dessa gente tão gentil, chamada Brasil. Vamos entender como foi formada a identidade do povo brasileiro em seu DNA. Então vamos começar pelo nome. Passa o próximo para mim, por favor. Brasil. A palavra Brasil
é mais antiga do que o costume de utilizar o, entre aspas, pau de tinta para colorir tecidos. Há mais de 20 interpretações sobre a origem do étimo. Apesar do emaranhado de palavras, o mais provável é que Brasil provém do francês Bercil, mais tarde Brasil, cujo significado mais provável, passa o próximo para mim, por favor, é brasa. Nós sabemos que todo nome ele tem um significado. E o significado do seu nome, por isso a importância de descobrir o significado do seu nome, pode ser bênção ou maldição. O significado do meu nome significa, ou melhor, o significado do meu nome, Luiz, é guerreiro invicto. Ou combatente famoso. Então, toda vez que alguém fala Luiz, está me chamando o seguinte: guerreiro invicto, combatente famoso. Uma palavra, uma expressão de bênção, sim ou não? Sim. Mas em contrapartida, se o seu nome não for bênção, toda vez que alguém citar o seu nome, ela está citando o significado, ela está constantemente, diariamente, praguejando e amaldiçoando você. Por isso a importância de nós descobrirmos o significado dos nossos nomes. Em atendimentos, em aconselhamento, às vezes o problema da pessoa está no nome. E a palavra Brasil tem significado de brasa. E aí nós podemos entender por que a nação brasileira é uma nação tão calorosa, tão tribal, tão quente, tão envolvente, tão de relacionamento. Porque isso é uma bênção sobre a nação. Então a gente percebe já pelo nome o quanto a nação brasileira ela é abençoada. E ela é rica. Sim ou não? Sim. Né? Por outro lado, é certo que Brasil advém do celta bres, origem do inglês to bless, que significa abençoar ou para abençoar. O Brasil, propriamente dito, começou a partir destas pessoas com o tráfico do pau-brasil, que crescia abundantemente do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Como todos os estrangeiros que vinham para a nova terra descoberta estavam voltados para a extração e tráfico do pau-brasil, esses estrangeiros que vinham para extrair e traficar o pau-brasil foram chamados de brasileiros pelos índios. As primeiras pessoas que recebem o nome de brasileiros eram estrangeiros que vinham para cá extrair e traficar a nossa riqueza. E foram chamados pelos nativos, pelos primeiros habitantes, pelos nossos ancestrais, os nossos pais indígenas de... Então, traficantes levaram o nome de brasileiros. Temos um problema de tráfico no Brasil? A gente ri, mas é trágico. Isso é herança. Olhe para o seu irmão e diga: herança indígena. E, gente, tem muito mais coisa que vocês... Olha, tem muito mais coisa. Então, quem são os nossos primeiros pais? Basicamente, podemos classificar 5 perfis de pessoas que deram início ao povo brasileiro. Obviamente, em primeiro lugar, os índios, os vermelhos ou nativos, foram equivocadamente assim chamados de índios, visto que os descobridores pensavam estar chegando à Índia. A cultura indígena foi descrita a partir do paradigma teológico e do princípio de que os brancos eram os eleitos de Deus e por isso superiores aos povos do novo continente. Representar os índios como bárbaros, entre parênteses, seres inferiores, quase animais, fecha parêntese, ou demoníacos, abre parêntese, súditos oprimidos do príncipe das trevas, fecha parêntese, era uma forma de legitimar a conquista da América. Vamos orar? 9h30, gente. Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado de todo o meu coração. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque se tem uma coisa, meu Pai, que eu creio que o Senhor preza, é pela nossa identidade.
Meu Pai, as trevas é a ausência de luz. A tua palavra diz: o meu povo se perde porque nos falta entendimento. E o teu maior interesse é trazer à luz tudo acerca de nós mesmos, da nossa identidade, de nossas raízes. Porque o teu desejo é saber que nós somos em ti. Para que possamos descobrir qual é o nosso propósito, chamado, qual é a nossa posição em nosso pelotão, em nosso batalhão, em nossa companhia, quem nós somos, qual é a nossa patente nessa guerra. Pai, obrigado, porque saber sobre nossas raízes é muito bom. É maravilhoso, é saudável. Conhecer os nossos pais. É muito claro, meu Deus, o interesse desse espírito de orfandade em separar os pais dos filhos e os filhos dos pais, para tão somente poder com isso nos impedir de conhecermos quem somos. Para nos impedir de conhecermos a nossa identidade. Para que possamos andar, Senhor, como indigentes, sem identidade. Sem saber nada acerca de propósito, de chamado. Sem saber nada acerca do plano que o Senhor tem para nós. Sem saber nada acerca dos nossos dons, talentos, quem foram os nossos ancestrais, descendemos de quem, tudo isso conta, tudo isso faz parte da nossa identidade, e é teu interesse saber. Meu Deus, somos muitos, existem várias nações, mas meu Pai, depois que aconteceu o dilúvio, nós descendemos dos 3 filhos de Noé. E cada um recebeu uma bênção. E através deles, meu Pai, o mundo se espalha. Os povos se espalharam. E nós estamos aqui, nós precisamos descobrir acerca de nós mesmos. E só Tu, Pai, pode afirmar a nossa identidade. Nós clamamos pelo Espírito de Abba, Pai. Afirma a nossa identidade. Pai, queremos saber acerca das nossas raízes, da nossa essência, dos nossos valores, do nosso caráter. Queremos saber acerca, Senhor, dos nossos dons e talentos. Queremos saber acerca dessa cultura, desses hábitos, de onde vem, de que povos vêm, que nós adquirimos. Queremos nos conhecer, traz a luz acerca de nós mesmos. Revelação traz pesquisa e pesquisa traz revelação, Pai, não tendo mais a quem perguntar, a quem questionar, a que fonte buscar. Traz a Tua revelação acerca de nós mesmos. Sabemos que Tu és a maior fonte, e é isso que nós queremos fazer, Pai, mergulhar em Ti. O que vamos fazer? Vamos mergulhar em Ti. O que vamos fazer? Vamos buscar com toda a nossa força, pedindo misericórdia e capacitação da Tua parte para que venhamos a nos reeducar, a termos um tempo como Adão tinha contigo. Para que possamos Te conhecer. E uma vez Te conhecendo, vamos nos conhecer. E vamos descobrir a nossa missão, identidade, chamado e propósito e sermos felizes. Para que não venhamos a chegar nos últimos dias, como diz a Tua palavra, e descobrir que corremos atrás do vento. E com isso tentar fazer tudo novamente. Não tem como mais fazer tudo novamente. E vivemos algo que é pior do que a morte. Uma vida sem propósito. Descobrimos que toda a nossa vida foi correr atrás do vento. Porque acreditamos naquilo que o sistema fala, que o mundo fala, que não está de acordo com a Tua palavra. Pai, nos livra dessas trevas de ignorância. Nos tira desse inferno. Pai, queremos conhecer a Ti para nos conhecermos. Pai, precisamos conhecer os nossos pais biológicos. Pai, nós queremos nos abrir para que os nossos pais nos conheçam. Propicia cada momento, em nome de Jesus. Capacita-nos a alcançar o coração dos nossos pais. Que o Senhor venha e converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que a nossa terra não seja mais maldita e sim sarada. Em nome de Jesus, eu clamo por justiça junto com meus irmãos. Nós clamamos por Tua paternidade. Bendita sejam as famílias dessa denominação. Bendita sejam as famílias deste bairro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos dispostos a sermos pais e mães para estes órfãos. Mas antes disso, precisamos aprender a ser pais e mães. Antes disso, precisamos descobrir nossa identidade de filhos e aceitarmos. Pai, nós não queremos ser os órfãos de fora, nem os órfãos de dentro. Nós queremos ser os filhos da Tua presença. Queremos ser os filhos do relacionamento contigo. É disso que precisamos.
pedimos. E é por isso que nós clamamos. Traz à luz tudo que está no oculto e no profundo. Nos retira espiritualmente dessa batalha. Nos retira desse território de batalha, desse campo. Limpa da nossa armadura todo resquício e deste ambiente. Limpa todo resquício dessa batalha. Nós estamos na cruz de Cristo, todo sintoma de colisão, porque não nos pertence. E pedimos a tua paz, pedimos a tua direção, teu limite, tua proteção, tua segurança e tua afirmação. Para o restante dessa noite, para o dia de amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Obrigada, Luiz. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar por um momento. Se você despertou interesse aí de ter